que são então mandalas? O que são esses ciclos mágicos de sabedoria? Primeiramente, eu quero te dizer que tudo no universo começa com as mandalas. Se você começar a observar, você vai ver mandalas em tudo que é lugar, porque é a forma inicial, primordial do universo. Por exemplo, quando você vê uma teia de aranha, se você observar, você vai ver uma mandala. Uma aranha tece uma mandala. No centro das flores, você vê mandalas do girassol. Nos seus olhos, o centro da nossa íris é uma mandala. Tudo no universo está essa forma perfeita, esse círculo mágico de cura e de sabedoria. Então as mandalas são algo milenares, muito usada no Oriente. Mas aqui para nós, no Ocidente, ela começou a se tornar conhecida a partir de Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, que começou, na sua vida prática, ali no seu dia a dia, a desenhar e pintar mandalas. Ele estava meio enjoado da vida cotidiana, da faculdade, da universidade, e ele sentiu um forte desejo para começar a pintar e a desenhar as mandalas. E ele percebeu que quando ele estava desenhando, ele começou a ter uma reorganização interna, ele começou a se sentir bem, alegre, mais disposto, com a autoestima mais elevada. E aí ele começou a levar para os pacientes dele. Ele começou então a aplicar no seu consultório, com seus pacientes, e começou a perceber que os pacientes também estavam se sentindo melhores. E esse é o poder das mandalas. Por quê? Porque ela limpa todo o nosso lixo mental que está lá no nosso subconsciente, que é uma energia viva que fica aí, criando a nossa realidade. A física quântica já nos explica, já provou que nós somos os criadores da nossa realidade, que os nossos pensamentos, juntos com os nossos sentimentos, criam a nossa realidade. Às vezes eu encontro pessoas que me dizem: Andresa, mas eu tento pensar positivo e nada muda na minha vida. E sabe por que não muda? Porque não adianta só o pensamento positivo. Tem que sentir. E sentir requer limpar toda a sujeira que tá. Sujeira é pensamentos negativos que estão lá na mente subconsciente. Porque é a mente subconsciente que cria a nossa realidade. E Jung percebeu isso. Percebeu que a cada mandala, tanto ele quanto seus pacientes se sentiam melhores, porque eles estavam reorganizando a mente deles e ao mesmo tempo limpando memórias, condicionamentos, trazendo para a superfície para fazer a cura. E a cada mandala, então, uma transformação pessoal. E comigo não foi diferente, gente. Eu sou coach há mais de 5 anos, sou mentora de várias pessoas, trabalho com reprogramação mental e durante algum tempo eu achei que só a repetição e a maneira como eu aprendi a limpar o subconsciente demorava muito. E aí um dia eu estava nesse processo da pandemia, eu senti uma ansiedade, eu estava sentindo uma ansiedade muito grande. Parecia que os meus sonhos, meus desejos, eles não estavam se realizando. É como se eu estivesse muito mais presa à minha mente do que à minha conexão interior, com a minha verdadeira essência. Então, durante uma meditação, com uma intenção, eu pedi uma ferramenta que realmente limpasse todo o meu inconsciente, aquilo que eu não conseguia ver de forma consciente, porque o que atrapalha a nossa vida não é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente não sabe, é aquilo que está lá no nosso subconsciente e que nós não nos damos por conta sozinho, que nós não conseguimos encontrar ali a saída. Então, durante essa intenção, eu pedi essa meditação com a intenção, eu pedi que me fosse dada uma ferramenta para que eu limpasse o meu subconsciente de uma forma muito rápida, que eu conseguisse ver as minhas crenças. Então, um dia sentada na mesa, conversando, me deu uma forte vontade de desenhar uma mandala, sendo que eu nunca tinha desenhado uma mandala. Mas elas já estavam presentes na minha vida, eu não tinha percebido, eu não estava aberta para elas ainda. Inclusive, a minha logomarca
da minha empresa é uma mandala. E eu nunca tinha percebido isso. Era apenas uma mandala, mas não tinha essa percepção. Olha que interessante. E aí, então, eu, mesmo sem ter as ferramentas em casa, que é o compasso, o lápis de cor, a folha certa, eu peguei um prato na minha cozinha, fiz um círculo, pedi para minha filha: tu tem algum lápis de cor, alguma coisa para me emprestar para desenhar? E ela disse: tenho, mãe. Então eu peguei aquele prato, peguei os lápis de cor da minha filha e comecei a desenhar uma mandala de forma intuitiva. Ali eu senti um enorme bem-estar, mesmo sem saber desenhar. Eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, mas a partir daquela mandala eu tive muita vontade de desenhar várias e várias outras mandalas. Então eu comecei a me aprofundar no estudo das mandalas e entendi o que estava acontecendo comigo. Na verdade, era a minha intenção que estava se realizando. Eu intencionei uma ferramenta que me ajudasse a limpar toda a minha mente subconsciente e reprogramar ela de uma forma leve, de uma forma divertida e rápida. Então surgiram as mandalas. E por que eu coloquei o nome de mandalas que curam? Porque toda aquela ansiedade que eu sentia, todo aquele medo, toda aquela baixa autoestima, elas começaram a ser transformadas. Eu comecei a me sentir bem, eu comecei a me sentir disposta. E agora você vai entender por que tudo isso aconteceu comigo e acontece com outras pessoas também. Por que isso acontece? Porque quando a gente está desenhando ali dentro do círculo, dentro de uma mandala, nós estamos usando os dois lados do nosso cérebro. Quando a gente desenha, a gente está usando o nosso lado racional, aprendendo a fazer escolhas racionalmente. E quando nós estamos pintando, nós estamos usando a nossa parte lúdica, o nosso emocional, estamos usando as nossas emoções. Então, quando a gente desenha e pinta uma mandala, a gente aprende a usar no dia a dia os dois hemisféricos do nosso cérebro, relaxando a nossa mente, saindo do ego, daquele pensamento repetitivo e compulsivo. Quando a gente está ali desenhando, no primeiro círculo que a gente faz de uma mandala, a gente se conecta com o nosso self, com a nossa conexão, que você pode chamar de Deus, você pode chamar de centelha divina, você pode chamar de eu divino. O nome não importa qual você vai dar. Eu chamo de centelha divina, a conexão com a verdadeira fonte, a fonte de tudo que há, onde reside toda a sabedoria, todas as respostas, onde você cria a realidade que você quer. Quando você se abre para essa fonte, através do teu silêncio mental. Então isso no primeiro círculo de mandalas, no primeiro círculo aí que a gente desenha, você vai ver na aula de amanhã, nós já nos conectamos com essa fonte. E aos outros círculos da mandala, nós vamos trabalhando os nossos dons, os nossos talentos, a maneira como nós nos relacionamos com o mundo. E todo esse processo de criação vai organizando a nossa mente. E quando nós organizamos a nossa mente, os nossos pensamentos, quando eles param de ser compulsivos e repetidos, nós mudamos os nossos sentimentos. Nós passamos a nos sentir bem. E a partir daí, quando nós estamos nos sentindo bem, conectados com a nossa verdadeira essência, nós co-criamos, nós criamos a realidade a qual nós queremos, através da nossa imaginação, através do nosso sentimento. Tudo aquilo que a gente precisa chega até nós sem esforço. É incrível esse processo das mandalas. Outra coisa importante saber dentro do processo das mandalas é que você pode, quando você está desenhando uma mandala, você pode colocar uma intenção. Exatamente, você pode intencionar a cura de alguém, a cura de uma pessoa, a sua própria cura, transformar uma emoção. Ou quando você está desenhando uma mandala e você percebe que tem uma crença ali que não deixa você se relacionar com outras pessoas, ou uma crença que não deixa você ser abundante,
algo que foi programado na tua mente. Quando você descobre essa crença, você pode intencionar a limpeza, né? Ao contrário dessa crença, por exemplo, você descobriu que você tem dificuldade para ganhar dinheiro, que a tua vida é uma vida difícil, que você acredita que tem que trabalhar duro. Quando você descobre essa crença, você pode criar uma mandala com a intenção de prosperidade, de abundância, de te conectar com a fonte para saber todas as respostas e todas as ações que você precisa ter na sua vida. Então, através das intenções, você pode ter vários resultados maravilhosos. Algumas alunas da oficina de mandalas já fizeram várias intenções para animais, para outras pessoas, para ganhar nos esportes, e todas elas tiveram um resultado maravilhoso. Então, na hora que você está desenhando a sua mandala e pintando, você se conecta com a sua fonte. Eu ensino, então, uma meditação. Amanhã nós vamos fazer uma meditação antes de começar a desenhar a mandala, para realmente se conectar com a essência, para aquele momento que você está pintando e desenhando a tua mandala, seja o teu momento, para você sair das distrações do mundo e te conectar com a tua verdadeira essência. Depois, outra coisa importante também nas mandalas é a numerologia. No universo, tudo é matemático. Então, eu associo também a numerologia no processo de criação das mandalas. Porque no final de um processo de mandalas, quando você pinta e desenha a sua mandala, você é capaz de ler a sua mandala, de interpretar a sua mandala. Por que interpretar a sua mandala? Porque o conteúdo da tua mandala é uma expressão do teu subconsciente, do teu inconsciente. Então, quando você terminou de desenhar e pintar a tua mandala, ela tem muito a te revelar. Talvez as tuas crenças, talvez os padrões de comportamento que você tenha e que você não está conseguindo observar ainda de forma consciente, quando você olha, quando você lê a sua mandala, você começa a observar, então, e ver quais as áreas, quais os pontos da sua vida que você precisa transformar. Então, através das mandalas, você com a intenção certa, né, com aquilo que você quer transformar, você pode intencionar e mudar. Então, as mandalas, além de colocar intenções, a numerologia, as cores, tudo isso, todos esses processos, os símbolos das mandalas vão conversar conosco. Por isso que esse processo das mandalas é um processo de cura, é um processo de transformação interior. Você já ouviu que aquela máxima, né, que o nosso mundo exterior é o reflexo do nosso mundo interior, e que se engana aquele que acredita que tem que mudar situações fora para poder se sentir melhor. E na verdade, nós temos que mudar o nosso mundo interno, ou seja, como nós pensamos, como nós sentimos, para poder mudar o nosso mundo externo. Só assim, quando a gente reorganiza o nosso mundo interno, quando a gente reorganiza nossos pensamentos, nossos sentimentos, é que somos capazes de mudar o nosso mundo externo. Quando a gente escolhe conscientemente aquilo que quer pensar, porque aquilo que nós pensamos gera sentimentos e gera imagens. Por exemplo, Einstein descobriu a teoria da relatividade e ele descobriu isso através da imaginação. Ele usou a imaginação. E eu sei que muitas pessoas não conseguem usar a imaginação. Eu sei disso porque eu sou criadora de vários cursos de programação mental e milhares de horas dando processo de coaching individual. Eu vejo a dificuldade das pessoas quando eu peço para elas imaginarem a vida que elas querem, como que elas querem se sentir. E tudo isso pela programação mental que elas sofreram durante toda a sua vida. Então elas não conseguem usar a melhor ferramenta de criação, que é a imaginação. E ao desenhar e pintar as mandalas, você começa a desenvolver essa parte lúdica, essa parte criativa, e começa então a usar a sua imaginação e a pensar a partir de imagens. Você já pensa a partir de imagens, você só não percebe isso.
Você só está criando imagens que você não quer. Agora, depois da metodologia das mandalas, você começa o quê? A usar as imagens que você quer. Você começa a programar a sua mente do jeito que você quer. E principalmente, te conectar com a fonte de tudo que há. E assim, começar a criar imagens, como Einstein fez. Ele criava imagens. Ele imaginava como seria a teoria da relatividade, como seria o tempo. Tudo isso fez com que ele desenvolvesse essa teoria. E assim é com todo mundo. Imaginar como seria, como eu me sentiria, isso transforma a sua vida. E todo esse processo você aprende através aí das mandalas terapêuticas. E quanto mais você se sente bem, a cada mandala, como eu digo, a cada desenho, a cada pintura, uma transformação pessoal, uma crença que se foi, um sentimento negativo que se foi, e a sensação de bem-estar, de paz, de tranquilidade começa a surgir em você.